Boa tarde, senhores. Me chamo Caule Lanai e irei apresentar o meu grupo a vocês, que é composto por mim, Irisamira, Lara Luna, Clédson Cauã, Jéssica e Daniele. E iremos apresentar um pouco do que aconteceu na música popular brasileira entre os anos de 1920 a 1945. Boa tarde a todos. Sou a Luna Ramira e trago agora um pouco sobre a época do ouro, que era considerado como Era do Ouro dentro da história da MPB, que se estendeu de 1930 a 1945. Esses 15 anos foi marcado pelo cultivo de estilos regionais. Isso resultou em inovação musical trazida pelo samba, marchinha e outros gêneros urbanos. Os compositores, cantores e músicos foram fruto das inovações tecnológicas, como o rádio, a gravação eletromagnética do som e do cinema falado. Esses artistas tinham lugar garantido nas gravadoras, emissoras de rádio e filmes musicais. Os Bambas do Estácio. A turma do Estácio era um grupo de sambistas que frequentavam rodas de samba a partir do final da década de 1920, na cidade de Rio de Janeiro, e é tido como o berço do samba carioca por excelência, aquele pelo qual conhece atualmente e é celebrado não somente no Rio, como também em diversas partes do Brasil e até mesmo do mundo. Ismael Silva, Nilton Bastos, Bide e Marçal formavam a chamada Turma do Estácio, que criou um samba diferente do tradicional, que era parecido com o machixe. Este samba feito firmou-se rapidamente como samba carioca e marcaria a história desse gênero por injetar uma cadência diferenciada do samba baiano, levado ao Rio de Janeiro pelas tias baianas, e do estilo tanto amachichado surgido a partir da gravação de Pelo Telefone, registrada por Donga. A Turma do Estácio impôs um samba mais ritmado, formado por instrumentos como surdos, tamborins e cuícas, aos quais se juntavam pandeiros e chocalhos. O que será de mim? Gravação de 1931 por Francisco Alves e Mário Reis. Samba composto por Ismael Silva, Nilton Bastos e Francisco Alves. Agora é Cinza. Gravação de 1933 por Mário Reis. Samba composto por Bide Marçal. Samba campeão do Carnaval de 34. Em 1928, Ismael Silva, Bide, Mestre Marçal, Búcio Moreira, Baiaico e Brancura fundariam no Morro de São Carlos a Deixa Falar, considerada a primeira escola de samba brasileira. Os maiores sambistas. Primeiro, Adoniran Barbosa. Em terra da Paulista, Adoniran é rei. O músico também foi humorista e ator, mas indiscutivelmente sua praia é o samba. Que os digam os fãs de Trem das 11 e Saudosa Maloca, dois dos maiores sucessos de Adoniran. Bezerra da Silva. Bezerra nem sempre foi sambista. No princípio, dedicava-se a gêneros nordestinos, como coco, até se transformar em um dos principais expoentes do samba. Usando a música, passou sua mensagem sobre os problemas sociais encontrados dentro das comunidades, se colocando no limite da marginalidade e da indústria musical. Algumas das mais marcantes canções são A Semente e Malandragem dá um tempo. Ataulfo Alves. Ataulfo Alves foi um compositor e cantor de samba brasileiro, um dos 7 filhos de um violeiro, acordeonista e repentista da Zona da Mata, chamado Capitão Severino. Ataulfo, que aos 8 anos já escrevia versos, consagrou as músicas Na Cadência do Samba e Meus Tempos de Criança. O sambista ficou conhecido como AJP pela junção das iniciais do seu nome, Antônio Gilson Porfírio, nascido no Rio de Janeiro em 1942. Iniciou seu interesse pela música quando ainda trabalhava como técnico da Tele Rio de Janeiro, antiga companhia telefônica do Rio de Janeiro. Teve vários sucessos como Menina dos Cabelos Longos, Cheia de Primavera e Lá Vem o Trem. Noel Rosa. Noel teve e tem extrema importância para a música brasileira. Além de exemplar sambista, Noel também se consagrou como bandolinista e violinista. Principais canções: Com Que Roupa,
Conversa de botequim, Seu garçom, faça o favor de me dentre trazer outras. depressa uma boa média. Malandro Carioca, um dos principais personagens do carnaval e da música popular brasileira. O conceito de malandragem foi construído há muitas décadas, sendo associado às características e modo de vida dos cariocas. A origem do termo é datada do início do século XX, momento em que o Rio de Janeiro passava por uma intensa modernização urbana e no campo da cultura. O gênero da crônica cotidiana caía no gosto da população. Quem lançou a primeira luz sobre o assunto foi Machado de Assis, que ao avaliar o patrimônio material e imaterial da cidade, associou às percepções do povo carioca, pouco participativo politicamente, comemorativo, descompromissado e irônico, com alguns traços da cidade que não tinham o mesmo afinco por assuntos políticos que demonstrava ter pelas festividades. Outros intelectuais da época, como João do Rio e Lima Barreto, também atentaram para as peculiaridades do modo de vida carioca e começaram a traçar o perfil do malandro, desde o seu modo convívio e sociedade até as expressões utilizadas em sua fala. Na década de 1920, a figura do malandro começou a caminhar lado a lado com o samba, já que ambos eram apontados como representantes da singularidade carioca. O malandro era uma figura marginalizada que encontrava meios nem sempre politicamente corretos para sobreviver. A origem está diretamente ligada à abolição da escravatura e ao modo de vida de ex-escravos que ocupavam os morros. Já o samba é das principais formas de expressão cultural desse povo. Essa foi a época em que o personagem de terno de linho branco, camisa listrada, chapéu de palha, sapato bicolor e navalha no bolso seria tema de peças teatrais e músicas, também aparecendo na literatura e no cinema. Despojado, conquistador, irônico e sem apreço pelo trabalho, o malandro carioca serviu como inspiração para maiores sambistas da primeira metade do século, como Moreira de Silva, Wilson Batista, Donga e Geraldo Pereira. O contexto histórico também foi um influenciador para o comportamento do malandro. Nos Estados Novo de Getúlio Vargas, por exemplo, o malandro foi enquadrado nas políticas disciplinares da época. Wilson Batista, um dos maiores orgulhosos representantes do malandragem, foi um dos que se adequou à tendência do momento, adaptando os versos do seu samba. Assim como a cidade e seus habitantes, a figura do malandro foi se modernizando e se moldando ao contexto ao seu redor. Atualmente, o personagem já não carrega uma carga tão negativa, como diz Chico Buarque na letra de Homenagem ao Malandro, de 1978. Aquela tal malandragem não existe mais. Nessa música, o Chico descreve a rotina do malandro como um de um carioca comum, que pega o trem para trabalhar todos os dias, sendo uma maneira de redimir o personagem ou difundir de uma vez o malandro e o carioca. Em outro trecho, o compositor insinua até o mesmo a presença do malandro no cenário político, onde conserva uma de suas principais características: nunca se dá mal. Malandro com contrato, com gravata e capital, e nunca se dá mal. A marchinha de carnaval é um gênero de música popular que foi predominante no carnaval brasileiro dos anos 20 aos anos 60 do século XX. A marchinha era um tipo de música que tinha uma cadência que lembrava as músicas tocadas nas fanfarras militares, daí o nome marcha. Foi ao som de marchinha que os brasileiros participavam dos folguedos de rua e de salão do carnaval durante quase todo o século XX. Chiquinha Gonzaga foi a principal influenciadora para que mais compositores começassem a escrever marchinhas, como Donga, Mauro de Almeida, Ari Barroso, Noel Rosa, João de Barro, mais conhecido como Braguinha, Lamartine Babo e muitos outros compositores. Alguns dos grandes sucessos da marchinha foram lançados em 1931 com a música Batucada de Eduardo Souto e João de Barro, mas gravada por Mário Reis. Outro grande sucesso foi lançado em 1933. Foi lançada a música Linda Morena de Lamartine Babo, mas gravada por Mário Reis e Lamartine Babo. Em 1935, foi lançada a música Cidade Maravilhosa de André Filho com Aurora Miranda, que fez grande sucesso naquela época. Em 1936, foi lançada a música Biel Apaixonado de Heitor dos Prazeres e Noel Rosa, mas que só foi fazer sucesso sendo gravada por Joel e Gaúcho. Em 1938, foi lançada a música As Pastorinhas de João de Barro e Noel Rosa, mas que só foi fazer sucesso sendo gravada por Silvio Caldas. Em 1939,
foi lançada a música A Jardineira, de Humberto Couto e Benedito Lacerda, mas gravada por Orlando Silva. E outro grande sucesso foi lançado em 1940, foi lançada a música Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva. Era um dos maiores sucessos do carnaval, sendo cantada por Carmen Miranda em Hollywood em 1940. Esses foram apenas alguns dos inúmeros sucessos da marchinha, com apenas alguns compositores. Samba exaltação. Alguns gêneros musicais têm um vínculo muito forte. Um deles é o samba exaltação. É sempre presente nos desfiles de carnaval. A nomenclatura samba exaltação surgiu em 1939. Desde a década de 1930, já existiam apresentações de samba e faziam menções honrosas. Nessa época, Getúlio Vargas tinha se tornado presidente da República. Nesse período, os compositores passaram a escrever letras que exaltavam o Brasil e o governo. Em 1939, Getúlio Vargas criou um departamento de imprensa e propaganda. Até então, o samba era voltado à malandragem. O governo investiu no uso de música como veículo de sua ideologia, principalmente de entusiasmo do trabalho. O governo chegou a distribuir verba para a escola de samba para abordagem de temas de cunho patriótico em seus desfiles. Um dos maiores apresentadores desse gênero foi o compositor Ari Barroso, que fez em 1939 Aquarela do Brasil, considerado o primeiro samba exaltação da história. O cinema musical surgiu a partir do ano de 1933. A mistura de comédias com a música fez grande sucesso no cinema musical desse período. Em 1933, foi lançado um filme chamado A Voz do Carnaval, dirigido por Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro. De certo modo, abriu o ciclo da comédia musical brasileira, elevando Carmen Miranda à grande estrela da nossa música e do cinema. Em 1935, outro sucesso foi lançado e chamado Alô, Alô Brasil, dirigido por Wallace Domen, Alberto Ribeiro e Braguinha, que trazia cantores comediantes e apresentadores do rádio como Carmen Miranda e Aurora Miranda, Francisco Alves, Mário Reis, César Ladeira, Virgínia Lane e outros artistas. Em seguida foi lançado, em 1936, Alô, Alô Carnaval, dando sequência de Alô, Alô Brasil, dirigido por Adhemar Gonzaga e Wallace Domen. Em 1939, foi lançado outro sucesso chamado Banana da Terra. Foi o último filme que Carmen Miranda fez no Brasil. Em 1937, foi lançado outro sucesso chamado Descobrimento do Brasil, dirigido por Humberto Mauro. Enfim, esses sucessos se destacaram no cinema musical do surgimento da MPB, aos anos de 1920 a 1945.